Pai, eu te adoro. Jesus, eu te adoro. Santo Espírito, eu te adoro. Estamos aqui para adorar o único e verdadeiro Deus, Criador do céu e da terra, de todas as coisas que neles existem. E assim também, neste fim de semana em que lembramos o Dia dos Pais, como já dito em outros momentos festivos, celebrativos, vamos dizer assim, onde lembramos aquele pai que já partiu, meu pai já é falecido, lembramos aqueles que são nossos pais, graças a Deus ainda, aqueles que os têm ainda podem curtir, aproveitar, estarem juntos. Louvamos a Deus por aqueles que são pais, por aqueles que estão se preparando para serem pais, querem ser pais um dia, que todos nós nos colocamos sob a graça de Deus, nosso Pai de amor. Assim, bem-vindos todos à casa de Deus, lembrando uma pequena história, ou alguns estão tentando colocar como história, é uma ilustração apenas, onde um senhor fez uma coisa errada, brigou com a esposa, e ele se sentiu culpado diante de Deus e foi conversar com Deus. Senhor, eu pequei, xinguei a minha esposa, ofendi ela, ficou muito triste. Meu Deus, por favor, me perdoa. E Deus toca no coração dele e cochicha no ouvido, na alma, na mente dele, diz: o teu pecado está perdoado, fique em paz, sente o meu abraço e consolo. Passou uma semana e a esposa deixou queimar o arroz, e ele queria um arroz mais empapado. Ele já estava estressado por causa do trabalho. O que ele fez de novo? Brigou com a esposa mais uma vez, xingou, ofendeu, humilhou e bateu a porta e saiu. No trabalho ele lembra e reconhece o que tinha acontecido na semana anterior, e de novo ele se recorda, ora, chama Deus e conversa com Deus. Meu Deus, eu pequei pela segunda vez. E Deus então fala no ouvido dele, no coração dele, na mente dele, e diz: ué, eu não me lembro, eu achei que tinha sido a primeira vez. Como assim? Perdão de Deus, por amor a nós, em Cristo, Ele elimina a culpa do pecado, Ele apaga a culpa do nosso pecado. Feliz aquele cujos pecados Deus perdoa, cuja maldade e iniquidade Ele apaga. Toda vez que eu e vocês em casa, em qualquer lugar, essencialmente na igreja, quer seja de forma remota, como se diz, pela internet, quer seja de forma presencial diante do altar, vale o nosso confessar a Deus, declarar que nós somos pecadores e pedir humilde, sincero e profundamente o perdão, com uma certeza: Deus apaga a culpa do nosso pecado e nos dá nova oportunidade, nova chance e nova vida. Por isso cantamos com fé e devoção: se sofrimentos te causei, Senhor. Como é que diz mais a letra? Se ao meu exemplo fraco tropeçou, se em teu caminho eu não quis andar, perdão, Senhor. Cantemos com fé e devoção o hino que segue do Louvai o Senhor 121. Nós temos a indicação, importante a indicação dos números. Aqui está a projeção, mas quem acompanha em casa, nós vamos ter que melhorar isso aí. Eu não tenho todos anotados aqui, mas foi um pedido especial que me foi feito e eu não tinha me tocado disso 1 ano e pouco, né? Lá no começo até fizemos isso, mas depois tornamos automático, projeta na projeção e pronto. Não, precisamos dizer o número para facilitar quem está acompanhando de casa, quer seja no inário ou no Louvai o Senhor. Os que eu tenho eu vou começar a compartilhar. Explico isso para vocês também entenderem por que o pastor está dizendo o número. É por causa do pessoal que acompanha. Eu quero melhorar isso e essa comunicação também. Cantemos com fé e devoção.
favor, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração e vem livrar-me de incertezas, Deus. Transforma minha vida, entregue a Ti. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Vamos fazer o seguinte. Quer ajudar a passar na projeção? Manja um pouquinho. Senta os dois aqui na frente e facilita para mim. Estimados irmãos, confiando na promessa de Cristo, iniciamos este culto especialmente dedicado ao Dia dos Pais, apresentando-nos diante de Deus, nosso Pai de amor, invocando a presença dEle, e a Ele também confessando os nossos pecados. E assim, arrependidos, depositamos toda a nossa fé e nossa graça na misericórdia de Deus, buscando dele o perdão sempre. Quem puder pode se colocar em pé. Oramos conforme segue então as projeções. Iniciamos esse culto em nome de Deus Pai, o qual chamamos de Pai nosso, pois nos acolhe como filhos seus. Em nome de Deus Filho Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, que nos fez parte da família de Deus, e sobre Ele fundamentamos a nossa vida. Em nome de Deus Espírito Santo, que nos ensina, consola e intercede junto a Deus em nosso favor. Amém. Os pais podem acompanhar. Tem um momento que é todos, tem um momento que são mães. Todas que são mães podem orar, então, como uma espécie de confissão que nós fazemos agora. Senhor, Te confessamos os muitos erros que cometemos como pais, não dando a devida atenção aos nossos filhos, e nem sempre os criando na Tua doutrina e no Teu caminho. Senhor, como filhos, precisamos reconhecer que tantas vezes desobedecemos ao quarto mandamento da Tua lei, não honrando os pais e superiores. Senhor, Te confessamos que muitas vezes falhamos, não sendo a companheira e auxiliadora conforme a Tua vontade, seja no convívio do lar, seja na educação de nossos filhos. Buscamos a Tua grande compaixão e misericórdia e suplicamos o Teu perdão. Ajuda-nos a fazermos a Tua vontade, obedecendo a Tua palavra todos os dias. Em nome, por amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Diante de Deus, desculpem, eu pergunto a todos, pais, mães, filhos, vocês reconhecem que não cumpriram perfeitamente os mandamentos de Deus? Sentem tristeza, culpa por causa do pecado? Se assim é, cada um pode afirmar dizendo: sim, eu pequei. Vocês têm certeza no coração de que Deus ama vocês, amou, ama e vai continuar amando de forma tão intensa e profunda, ao ponto de uma vez por todas ter enviado seu Filho Jesus Cristo, que morreu na cruz, e que a morte de Cristo na cruz é a garantia de que eu e vocês temos o perdão pleno, absoluto e completo de todos os pecados. Vocês creem e querem este perdão de Deus em Cristo? Se assim é, cada um pode afirmar dizendo: sim, pela graça de Deus. Sim, pela graça de Deus. Diante da vossa confissão, quero que todos vocês que estão aqui na igreja, bem como quem está nos acompanhando pela live também,
que confessar os seus pecados, reconhecendo a sua culpa, desejando, querendo e tendo a certeza do perdão de Deus em Cristo, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o amor e a graça de Deus em Cristo, e assim vos perdoo todos os vossos pecados, e o faço em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém. Sentados mesmo, faremos a leitura do Salmo 34, versículos 8. Leia os versículos ímpares e vocês em conjunto podem ler os versículos pares. Salmo 34, versículos 1 a 8. Onde lemos então: Eu sempre darei graças a Deus, o Senhor. O seu louvor estará nos meus lábios o dia inteiro. Eu o louvarei por causa das coisas que ele tem feito. Os que são perseguidos ouvirão isso e se alegrarão. Anunciem comigo a sua grandeza. Louvemos juntos o Senhor. Eu pedi a ajuda do Senhor e ele me respondeu. Ele me livrou de todos os meus pecados. Os que são perseguidos olham para ele e se alegram. Eles nunca ficarão desapontados. Um pobre sofredor gritei. O Senhor me ouviu e me livrou das minhas aflições. O anjo do Senhor fica em volta daqueles que o temem e os protege do perigo. Procure descobrir por você mesmo como o Senhor Deus é bom. Feliz aquele que encontra segurança nele. Como Deus é bom. Colocou pais cristãos na nossa vida. Provavelmente de todos vocês. Isso é um privilégio. Muitos não têm esse privilégio. Não vivem nesta realidade. Vivem numa realidade completamente diferente. Criados, vivenciaram situações bem delicadas, onde muitos da família, às vezes uma família inteira, não acreditava em Cristo. O Espírito Santo, através do testemunho de alguém, tocou o coração de um filho, de um pai, de uma mãe, e essa família toda foi transformada. Por um período, muitas vezes se passa até por um atrito, choque de ideias e de opiniões, porque quem não crê muitas vezes não quer que aquele que veio a crer, creia, e aquele que crê, conhece Jesus, tem paz, quer que aquele que ainda não crê, venha a crer. Deus acampa com seus anjos ao nosso redor, e aqui angelos quer dizer, o termo no grego, angelos para anjo, quer dizer, traduzindo, mensageiro. Hebreus capítulo 1 diz assim: o que são os anjos? A pergunta está lá bem claro, capítulo 1, versículo 8 ou 14, não tenho certeza, teria que olhar lá. Hebreus, dê uma olhada depois. O que são os anjos? São ministros, aqueles que trabalham diante de Deus, servem a Deus para cuidar daqueles que vão receber a salvação. Assim Deus coloca, olha ao redor, diz o texto, olha ao teu redor, quantas coisas boas Deus fez por nós. Colocou famílias que são representantes de Deus, mensageiros de Deus, que nos trazem o Evangelho. Não quer dizer que o pai é um anjo, que a mãe é um anjo. O pai é um ser humano, a mãe é um ser humano, mas no sentido de representantes de Deus para a família, para nós, e nós para os nossos pequenos e grandes. Nós somos mensageiros de Deus, anjos que Deus coloca na vida das pessoas. Quando eu estava atendendo no regional, eu sempre lembrava das meninas e dos meninos que tem lá que trabalham. Algumas pessoas chegaram para mim e diziam de vez em quando: pastor, o pessoal que trabalha aqui dentro são como anjos que Deus colocou na nossa vida. Eu comecei a perguntar para o pessoal se eles já tinham ouvido isso. Um que outro disse que sim. Não sei se vocês já ouviram
alguém comentando isso para vocês diretamente? As meninas, enfermeiras, já? Pouco. Eu comecei a conversar lá dentro. Para mim diziam, vários enfermos diziam: pastor, o pessoal que trabalha e atende aqui dentro, cuida da gente, são pessoas muito especiais que Deus colocou na nossa vida para cuidar de nós. Assim vocês tiveram ou têm um pai, uma mãe, familiares e amigos. Eu gostaria de reafirmar e colocar junto este grupo, a igreja, os irmãos em Cristo. Nós precisamos nos ver mais como apoiadores uns dos outros. Como é que nós lemos no culto passado? Suportai-vos mutuamente. Ser suporte, ser motivo e motivação, a gente erguer e reerguer a todos que estão na nossa volta. Senhor, concede os nossos lares e tenhamos pais, mães cristãos, cristãs, com vidas cristãs, né? Cristãos com vidas dignas e exemplares, que sempre testemunhem sua fé. Vamos cantar com fé e devoção? Só para reafirmar, pode seguir tocando. É o 554 do Inário Luterano, tá? Se alguém também aqui quiser acompanhar, 554 do Inário Luterano. Senhor, concede aos nossos lares que tenham pais e mães cristãos, com vidas dignas exemplares, que juntem sempre as suas mãos, orando pelo bem dos seus e os confiando a Ti, ó Deus. Que a Cristo sejam conduzidas as criancinhas com amor, que a fé transforme suas vidas, fazendo-as serem do Senhor, que em muitos lares brilhe a luz da salvação que vem da cruz. A Santa Bíblia nos ensina a crer em Cristo Salvador. Sem ela a vida em nós termina, em trevas da aflição e horror. Por isso a paz em cada lar, ser-lhe de amada sem cessar. Que amemos a palavra de Deus, que está revelada na Bíblia, e assim, com uma dedicação especial hoje, com uma reverência especial ao texto de Efésios, faremos a leitura com calma, com devoção, com concentração, porque ele traz vários aspectos importantes da vida cristã. Por isso, Efésios, todo signo, 4, versículo 17 até o 5:2. Passa para o outro lado e daí. 5:2. Isso, bem tranquilo. Por isso, é um texto um pouquinho maior. Dona Maria de Lourdes vai ler com calma, para a gente ter proveito. Acompanhe o conteúdo deste texto. É maravilhoso, é na nova tradução, na linguagem de hoje. Ouçamos. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor, e a morte deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Eles perderam toda a vergonha e se entregaram totalmente aos vícios. Eles não têm nenhum controle e fazem todo tipo de coisas indecentes.
Mas não foi essa a maneira de viver que vocês aprenderam como seguidores de Cristo. Com certeza, vocês ouviram falar dele e como seus seguidores aprenderam a verdade que está em Jesus. Portanto, abandone a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Por isso, não minta mais. Que cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem e não fique o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Quem roubava, que não roube mais, porém comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que fazem mal aos outros. Não usem apenas palavras boas, mas usem apenas palavras boas que ajudam os outros a crescer na fé e a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não faça com que o Espírito Santo de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca de propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandone toda amargura, todo ódio e toda raiva. Nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para os outros. E perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Bem, muito obrigado, Antigo Novo Testamento. Esta é a leitura, então. Vocês viram vários conselhos. Quem roubava, que não roube mais. Por que ele fala do roubo? Acontece, infelizmente. Por que ele fala da raiva? Fala da raiva. Porque é comum a gente perder o controle, perder a estribeira, ficar magoado, ficar chateado com alguém. Isso acontece. E o apóstolo Paulo, ele não está ignorando a realidade da gente. Ele está trazendo a palavra de Deus, a aplicação de forma prática para a nossa realidade, para a nossa vivência diária. Se acontecer de você ficar com raiva, não fica remoendo a raiva, não vale a pena. Ninguém ganha com isso, nem os outros, nem a gente, muito menos o reino de Deus. Não vivam mais como os pagãos. Pagãos não é aquele que paga bem. Pagão é um incrédulo, que não crê em Cristo, que não faz parte da família de Deus. Sabe por que a gente fica com raiva, briga, se estressa, peca com muita facilidade? Porque nós teimamos em fazer as coisas do nosso jeito. E muitas vezes não queremos que seja feita a tua vontade, a vontade de Deus. Assim na terra como no céu. Quantas e quantas vezes nós erramos porque insistimos do nosso jeito, em fazer as coisas do nosso jeito. Tanto como pai, mãe, marido, esposa, filhos, avós, patrão, empregados, independente do cargo ou da função. Palavras feias, palavras que agridem. Quem ganha com isso? Parece que na escola é um treinamento. A gurizada tem que dizer palavrão, né? Senão parece que não tem sentido a vida. Não precisa. Eu vivenciei isso por muitos e muitos anos, mas aprendi
na prática que a gente não precisa disso. A gente não precisa dizer e fazer bobagem, apesar de fazer. Mas a gente pode lutar sim. Aqui diz, pela marca que Deus colocou em nossos corações e mentes, o Espírito Santo. Isso muda tudo, muda completamente de figura. Essa é a marca de Deus. Abandona a amargura. Quanta gente amargurada, ainda mais nesses últimos meses que estamos aí. Joga fora, abandona, pede ajuda. Sejamos ajuda, sejamos o suporte para aquele que está triste, para que a pessoa se reerga. Ele coloca também, deixa de lado todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Talvez vocês não tenham na família de vocês isso, gritarias, insultos e maldades. Mas eu de vez em quando visito famílias onde é comum se tratarem, se relacionarem desta forma. Eu sempre digo, sobrou para vocês agora, os namorados não constituem um relacionamento a partir do coice, da agressividade, da grosseria, e depois se dá risada, está tudo bem. Não se acostuma com isso, não é normal. Normal, diante de Deus, a vontade de Deus é, vive de boa, humilde, perdoa, ama, busca a reconciliação, busca, Romanos capítulo 12, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Quem ganha primeiro com isso? Somos nós, intimamente, nós com a nossa relação com Deus, e depois nós com a relação uns com os outros. Vamos ser bem francos. Quando alguém reclama da vida, fala mal de tudo e de todos, a gente gosta de estar perto dessa pessoa? Vamos ser sinceros, a gente ama de paixão estar perto de uma pessoa que reclama de tudo, de todos, de si e da própria pessoa. A pessoa xinga a gente até, porque a gente está tudo errado. Amargura, rancorosa, odiosa. A gente ama viver e conviver com alguém assim? Não, vamos ser sinceros, não. Primeiro ponto. Segundo, vamos cuidar. Não vamos apontar o dedo para ninguém. Não estou dizendo isso para apontar o dedo. Aquele fulano, o pastor falou daquele, daquela. Vamos olhar para o nosso umbigo, para o nosso nariz, para o nosso coração e para a nossa atitude. Qual a opinião que as pessoas têm sobre a gente? Sobre nós? Elas têm facilidade para chegar na gente e dar sua opinião, dizer o que sentem, abrir o seu coração? Ou a gente que está começando a perceber, quando a gente fala de alguma coisa, as pessoas meio que cortam a gente, meio que, não, deixa para lá esse assunto. Tem que mudar o repertório, tem que mudar a conversa, o rumo. Fala que vai dar frio, que vai fazer calor, que o tempo está maravilhoso. Por favor, não fale só quando está chovendo, de chuva, quando está tempo bom, quente, mas que calor. Isso é lá no Rio Grande, tá? Lá é assim. Aqui, não sei se é assim também, mas é diferente. Que sol maravilhoso, que chuva maravilhosa, que friozinho. A gente bota junto lá no Rio Grande de Renguá, Cusco, mas é um frio gostoso. A gente precisa aprender a gostar. Estamos aqui, vamos curtir o frio, porque aqui é frio. Não quer frio, tem que ir para o Nordeste, São Paulo para cima. Queridos, vamos viver bem aonde Deus nos colocou, com quem Deus nos colocou. Pense nisso, sério e profundamente. No Novo Testamento do Evangelho de João, capítulo 6, versículos 35 em diante. Quem puder pode se colocar em pé. Jesus se apresenta como o alimento para a nossa vida, o pão. Esse pão é a palavra, é o batismo, mas de uma forma especial nos direciona para a Santa Ceia. 35 em diante. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede.
Mas eu já disse que vocês não creem em mim, embora estejam me vendo. Todos aqueles que o Pai me dá virão a mim, e de modo nenhum jogarei fora aqueles que vierem a mim. Pois eu desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não para fazer a minha própria vontade. E a vontade daquele que me enviou é esta: que nenhum daqueles que o Pai me deu se perca, mas que eu ressuscite todos no último dia. Pois a vontade do meu Pai é que todos os que veem o Filho creem nele, tenham a vida eterna, e no último dia eu os ressuscitarei. Eles começaram a criticar Jesus porque ele tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, filho de José? Por acaso nós não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que agora ele diz que desceu do céu? Jesus respondeu: parem de resmungar contra mim. Só poderão vir a mim aqueles que forem trazidos pelo Pai, que me enviou, e eu o ressuscitarei no último dia. Nos profetas está escrito: todos serão ensinados por Deus, e todos os que ouvem o Pai e aprendem com ele, vêm a mim. Isso não quer dizer que alguém já tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus. Ele já viu o Pai. Jesus falando, ele próprio veio de Deus e viu o Pai, e veio nos falar sobre a divindade. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Aqui está o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Não para nos tornarmos carnívoros, mas para termos Cristo conosco. Nos alimentarmos. Com o pão recebemos o corpo de Cristo, e com o vinho recebemos o sangue de Cristo. O corpo como alimento e o vinho para matar a nossa sede, garantindo que a morte, o sangue derramado por Cristo, o sangue do Cordeiro, é o sangue da expiação, que elimina e limpa a nossa culpa. Por isso declaramos o que cremos, dizendo em comum: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu, e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Podem todos sentar-se. Uma homenagem, uma maneira singela, simples, de nós dizermos para os nossos pais também, e lembrarmos que Deus é o nosso Pai de amor, mas Ele nos colocou pessoas maravilhosas na nossa vida, que nos deram colo e amparo e ensino, são nossos pais. Vamos cantar um pouquinho lembrando isso, mudando a letra do hino Graças Dou, que é o 64 do Louvai o Senhor, mas com a letra modificada. Precisamos acompanhar aqui também. Preciosas que Ele humilde me ensinou, graças por toda a
mão, graças dou pela presença em meu humilde coração. Texto de Efésios capítulo 4, destacamos os versículos 31 em diante, 31 e 32, onde lemos, reafirmamos as seguintes palavras então: abandonem toda amargura, todo ódio e toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Que o Espírito Santo nos ampare a meditar em sua palavra neste momento, e reafirmo que tenhamos proveito então para a vida eterna. Como dissemos antes, como é complicado quando agimos com um coração maldoso, onde tem amargura, ódio, raiva. A maldade faz parte da nossa natureza. Ele coloca isso antes. É natural fazermos isso. É o que já chamamos de natureza humana. Gente, nós temos uma inclinação para dizer palavrão e fazer coisa errada. O nosso ser é assim. É assim. Lamento colocar isso desta forma, mas é assim. O apóstolo Paulo dá ênfase a isso. Enquanto eu não me conheço, reconheço quem sou, como estou vivendo, o que estou fazendo, eu vou ter dificuldade para mudar. A gente só muda aquilo que não está legal. E muitas vezes nós percebemos, sentimos e vemos coisas que não estão legais em nós, mas não conseguimos mudar. Não conseguimos mudar. Muitas pessoas que têm problemas com o alcoolismo querem parar. Sabem que estão errados, que é contra a vontade de Deus, mas muitas vezes não conseguem parar. Eu tenho que mudar o cordão aqui da batina. Às vezes ele cai por causa do negocinho aqui, e ele fica o tanquinho meio grande já, né? Então eu digo para os outros pegar uma colher pequena para se alimentar. Várias vezes, um pouquinho, alimentação diversificada, conforme pode, no decorrer da idade também. O que eu faço? Como o tanque é meio grande, desde pequeno eu sempre exagerei na alimentação. Sempre quis controlar, depois de ter me alimentado. Não antes, na hora de servir. Na hora de servir a gente vê a comida bonita, por isso evito até ir em restaurante. Quantas e quantas vezes eu fui me servir no restaurante, né? E aí tu vai pegando uma coisinha, já estou aprendendo, vai pegando pouquinho, quando vê tu chegou na hora de pesar na balança, o meu já vai direto, livre. O da Ilana e das meninas não, elas são mais controladas, né? Mas eu já é livre, não, às vezes nem boto, não precisa nem pesar. E aí a gente olha para o prato, quando senta à mesa para comer, aí tu já está de barriga cheia, só de olhar para o tamanho do prato, para o quanto tu te serviu. Eu olhei um desenho uma vez, acho que era do Zé Colmeia, mas olha, isso faz uns 40 anos atrás, e aí tinha o tema insaciabilidade, aonde tinha um dos integrantes, não me lembro agora, era o tigrinho, o gato, tigre, gato, não sei qual deles era. É do nosso tempo, né? Esse desenho. A gurizada nem conhece. Daisy conhece? Zé Colmeia. Está voltando agora de novo, né? É do meu tempo, tá? E teve um malfeitor que ofereceu para ele vantagens para destruir algumas casas e coisas com máquinas. E o Zé Colmeia, acho que é assim que era chamado, esse nome do desenho, conversou com ele várias vezes, mostrando para ele que ele estava sendo seduzido pelo mal, e ele brigou com o amigo. Ele ficou simplesmente cego pela ilusão de ter vantagem, de alguma forma. O cara conseguiu botar a minhoca na cabeça dele e pirou o cabeção, fez ele mudar
a cabeça, e todos os amigos na volta dele, ele brigou com eles. Até que um certo momento, onde ele tinha já destruído muita coisa, ele caiu em si, ele olhou para trás e viu o que ele tinha feito. Ele botou a mão na cabeça: o que eu fiz? O que aconteceu? E aí ele volta para o Zé Colmeia e pede perdão, e pede desculpa, e pede para voltar para o grupo dele, do Zé Colmeia. E ele atou ele de volta, conversou com ele: você viu? Nós avisamos você, olha tudo de ruim que aconteceu. Os filhos muitas vezes têm dificuldade e não querem ouvir. Quando os pais sentam e conversam: pais, sejam firmes. Eu muitas vezes sou muito molengo, tenho um coração muito molengo muitas vezes. Pais, mães, sejam firmes. Quantos e quantos pais eu vi testemunho com o filho: pastor, muitas e muitas vezes eu proibi meu filho de sair com a galera. Alguns hoje estão presos, uns estão mortos, e outros estão drogados, e outros estão numa cadeira de roda. Meu filho está aqui comigo, mas ele ficava com muita raiva de mim quando eu não deixava ele fazer determinadas coisas. E ainda mais quando eu dizia: meu filho, hoje você não vai concordar comigo, mas um dia você vai compreender e você vai concordar comigo, ainda mais quando você tiver os seus filhos. Ele ficava furioso na juventude, na adolescência, adulto jovem, jovem adulto. E na medida que ele foi crescendo e vendo as coisas, percebendo as coisas na volta dele, ele voltou num dia e chegou para o pai e disse: pai, valeu, muito obrigado. Hoje eu consigo olhar para trás e ver tudo isso que o senhor falava. Agora eu vejo a situação que muitos dos meus amigos estão. Graças a Deus, através do Senhor, eu estou bem. Eu tenho uma família e estou com a família, porque Deus agiu através do seu coração e da sua atitude positiva de pai zeloso, cuidadoso, tá? Não é testar o limite dos filhos, no sentido de querer impor alguns limites que não precisavam ser impostos, só para mostrar quem manda. Isso é medir força, isso é perca de tempo, e cria às vezes até um relacionamento de estupidez e arrogância, agressividade. Mas é realmente proibir quando precisa ser proibido. E aí a gente tem que orar para Deus e dizer: meu Deus, me dá sabedoria para administrar tudo e muitas coisas na nossa volta. Às vezes até cristãos, com muita facilidade, nos induzem a fazer coisas erradas e escolhas erradas. E a gente precisa ir amadurecendo, e a partir da fé em Jesus Cristo, a partir de certas orientações. Por isso pedi, Dona Maria, para a senhora ler com calma, para a gente ver quantos elementos de conselho e aconselhamento de Deus, através do apóstolo Paulo, estão aqui. Pense num cara que viveu muita coisa ruim, muito problema, mas pense num cara que mesmo preso, se vocês lerem, esta carta foi escrita quando ele estava na prisão, ele é otimista, é positivo, porque ele conhece o amor de Deus. Ele, ao que tudo indica, não era casado, né? Tem textos que indicam isso, né? Vivam como eu, né? Sem ter um casamento. Ele se dedicava exclusivamente para o reino de Deus. Ele não dizia que era para se separar. Tem muitos que dizem: entra para o ministério, tem que se separar. Não é isso, não, continua casado. Ele diz para aquele que tem facilidade para não casar e viver no reino de Deus, que se dedique para viver a fé e testemunhar. Mas quem não tem essa habilidade, esse dom, que case, para não viver abrasado, diz ele, quer dizer, queimando de paixões e pensamento impuro, e às vezes até atitudes, porque do pensamento vem a atitude. Então Paulo, quando nos orienta, ele na realidade é um pai que sofre, que passa muitas dificuldades, mas além de exemplo, ele deixa também o ensino da parte do nosso Pai do céu. Depois, para concluir, eu quero trazer, talvez alguns viram, não sei, foi divulgado a nível de Yelden, eu acabei não compartilhando nos nossos grupos, é o testemunho de um pai. Amanhã eu faço, hoje ainda, eu compartilho o link, foi colocado no portal da nossa igreja, pastor de Cunha Porã,
dá um testemunho muito bacana. Chegamos lá daqui a pouquinho. Quero dar ênfase ainda. Sejam bons, atenciosos uns com os outros e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Já disse isso, e esse é o texto que eu acho fantástico. Veja bem, ele não diz que o pai tem que perdoar o filho, que o marido tem que perdoar a esposa tem que perdoar o marido, que os filhos têm que perdoar os pais quando pisam na bola, porque são bons, porque a gente depende deles. Aqui está muito claro o motivo e a motivação da gente fazer as coisas, porque Deus fez por nós. Deus perdoa, Deus ama, Deus consola, Deus ampara, Deus ajuda, Deus ergue, Deus estende a mão. Então nós vamos fazer isso porque alguém já fez por nós. Nunca pense, eu vou fazer porque meu filho merece. Ele merece uma oportunidade. Deus não fez porque nós merecemos. Deus fez porque Ele é bom. E a gente vai fazer pelos de casa e pelos de fora de casa, não porque elas merecem. Não, Eloá e Isadora, infelizmente, muitas vezes pisam na bola, deixa a gente indignado. Por que a gente mesmo assim abraça, perdoa, acolhe, ama, senta e conversa, repete tudo que já disse 200 vezes, como se diz? Porque a gente ama, porque Deus fez por nós. Deus teve e tem paciência conosco, mesmo sendo pecadores. Muitas vezes já cometemos e repetimos os mesmos pecados, e toda vez que a gente com humildade confessa para Deus, pede perdão, o que Ele faz no céu? Festa, porque mais uma vez um pecador humilde e arrependido buscou o perdão, e vai receber o perdão também, tem o perdão de Deus. Então, porque nós somos amados, perdoados e consolados por Deus, o que recebemos de Deus, vamos viver, vamos compartilhar, começando aonde? Dentro da nossa casa, queridos. E esse pai, colega de Cunhaporã, ele vivenciou e vivencia isso com o filho que ele tem. E outras situações que ele vivenciou. Muito bem. Deixa eu só ver. Esses são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como ele. Aí eu quero ver. Sermos imitadores de Cristo. Resumindo, basicamente é isso, tá? Compartilho com vocês e deixo o vídeo. Acompanhe assim, de forma bem tranquila, o drama de um pai, né? E a realidade que ele vivencia hoje é o Moacir Glufke, tá? É o pastor de Cunhaporã. E o legal, por isso eu compartilho com vocês essa situação. Eu quero que vocês também se coloquem no lugar dele. Não necessariamente por todas as vivências, porque ele teve problema até no casamento dele. Mas no sentido de enfrentar o que tiver que enfrentar, de cabeça erguida, tendo uma certeza: nosso Pai do céu nos ampara em todas as situações. Vamos lá? Só um pouquinho. Acho que não temos volume. Deixa eu só me certificar disso. No mais, isso me ajuda. Aqui, qualquer coisa se precisar, acho que... Olá, eu sou Moacir Glufke, 48 anos. Sou pastor aqui na igreja luterana de Cunhaporã, Santa Catarina. E eu tenho um filho, o nome dele é David Eric. Mas ele é capixaba, nasceu lá no Espírito Santo, quando eu exercia assim o ministério naquele estado. Logo ao nascer, o David ele teve sérias dificuldades, sérias complicações, principalmente respiratórias. E ele então, por causa disso, ficou internado na UTI por 27 dias, quase um mês. E na época já os profissionais assim nos alertaram sobre possíveis sequelas que iriam acompanhá-lo durante toda a vida. E de fato isso aconteceu. O David hoje ele tem o transtorno do espectro autismo. Ele é uma criança autista.
Não sabemos ao certo se foi por causa dessa dificuldade que ele teve ou por uma questão genética. A Sociedade Médica Mundial, eles não têm certeza disso, sobre as causas do autismo. Também não nos interessa. O fato é que eu sou pai de uma criança especial e que exige muitos cuidados. E tudo isto gera, sim, bastante desgaste. O cuidado de uma criança especial, ela gera bastante tensão dentro de casa, exige bastante e por vezes também causa frustrações, desilusões, descontentamentos, tristezas, e isto associado também com problemas e dificuldades no casamento, fez com que a mãe do David assim saísse de casa. Isso aconteceu em dezembro de 2018. Nesses 2 anos e meio, eu estou cuidando do David sozinho. Eu sou um pai que cuida do seu filho sozinho, literalmente sozinho, pois, como eu disse, eu sou pastor, a minha família não é aqui desta cidade. Eu dou banho nele, eu escovo os seus dentes, eu faço comida, o almoço, a janta, eu preparo ele para a escola. Se tem alguma reunião na escola, é eu que devo estar lá. A rotina dele quanto à medicação, às terapias. Algumas terapias não são realizadas aqui, preciso me deslocar e ao mesmo tempo conciliar isso com o trabalho pastoral. Eu gostaria de dizer para vocês que isto não é fácil. Por vezes eu me sinto também cansado, por vezes eu me sinto exausto, por vezes eu me sinto bastante sozinho. Cuidar de uma criança especial não é fácil, mas Deus tem me dado forças. Sabem, o David ele está agora com 11 anos e meio, mas ele não fala. Ele também tem dificuldade de interagir com outras crianças e com outras pessoas. Ele tem dificuldades no comportamento, ele tem estereotipias e tudo isso dificulta muito a vida com ele. Por isso você pai, você mãe, se a tua criança, se o teu filho, se ele conversa, se ele fala demais, ora, não reclame disto. Diga, amém, amém, Jesus. Se o teu filho, se ele traz um monte de amigos para dentro de casa, e eles bagunçam a casa, eles sujam, ora, diga, amém, ele tem amigos e ele interage com os amigos. Se o teu filho, ele te convida para jogar bola, para fazer o tema de casa, faça isso. Não reclame, mas dê graças ao bom Deus. Sabe, meus queridos, Deus tem me ensinado muitas coisas com isso. Como eu disse, por vezes eu fico cansado, mas ao mesmo tempo eu vejo a mão de Deus agindo, Ele me fortalecendo a cada dia, a cada manhã. Eu sei que a misericórdia, que o amor de Deus se renova, e é a Ele que eu coloco a minha vida, também a vida do meu filho, do David, e o futuro está nas mãos do Senhor. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, que Ele faça a tua vida uma vida muito boa, uma vida de bênçãos. Glórias a Ele. Amém. Sem comentários. Quantas e quantas vezes talvez nós já reclamamos dos nossos filhos, das pessoas que vivem ao nosso redor, e quanto esse moço gostaria de ouvir o filho dele dizer, eu te amo. Ouvir o filho dele dizer, pai, me dá um abraço, porque o autista ele vive no mundo dele. Quando um autista vem ao encontro dos pais, da família, para interagir ou dar um abraço, eles vibram internamente, porque não é comum, não acontece com frequência. E quantas vezes os filhos da gente pedem colo e a gente, sai daí, eu estou cansado, vai para lá. Queridos, revejam vossas vidas, vossas atitudes, aproveite o tempo que a galera pede colo, que a galera ainda está por perto. O pessoal liga em vocês,
façam de tudo para ter um ótimo relacionamento dentro de casa, em família e com todos que vivem à volta de vocês. Que Deus coloque em nossos lares pais e mães cristãos, com vidas dignas e exemplares, e que nós, como filhos, sigamos o exemplo dos nossos pais cristãos e também cuidemos dos nossos filhos. Que Deus seja louvado, que Deus abençoe vocês, que sejam muito felizes na família onde Deus nos colocou. Pense nisso, séria e profundamente. E assim, em preparação à Santa Ceia também, quem que separou a sua oferta, pode trazê-la diante do altar, e nós queremos cantar o hino, ó meu Jesus, se a ti eu não tivesse, se o teu sangue, o sangue de Jesus, por nós não vertesse, não teríamos sossego, paz, nem doce calma em nossa alma. Cantemos com fé e devoção, trazemos nossas ofertas diante do altar de Deus, né? E só uma pequena observação, depois, de uma forma especial também, nós podemos ir conversando, esclarecer um pouquinho melhor sobre isso. A exemplo da viúva pobre que trouxe sua oferta diante do gasofilácio, ela carregou numa bolsa na mão, né? Nós trazemos na carteira as nossas ofertas, na bolsa, no bolso, trazemos nossas ofertas diante do altar. Mas essas ofertas brotam do coração agradecido, é ali que surge a oferta. E a partir dessa semana, desses dias aí, em virtude de uma série de situações, de pandemia ou economia, o que for, nós também vamos fazer nossa oferta. Podemos, por favor, podemos, não é uma obrigação ou algo estabelecido, não, podemos fazer pela internet, por via eletrônica, chamada Pix, ou depósito bancário, que seja, mas esse Pix é mais prático e mais fácil. E essa oferta, quem assim a faz, quem a fez, por exemplo, eu hoje de manhã, para fazer o teste, funciona tudo direitinho, tudo certo, eu fiz uma transferência e uma oferta do carro. Antes de colocar nos grupos da igreja, eu fiz a minha oferta pessoal particular, né? E provavelmente vai aparecer identificado lá. A oferta regular não precisa identificar, normal, todo mês, não precisa. Quem a faz pelo Pix, e quem vai fazer uma oferta especial, que nem esse fim de semana, e no próximo fim de semana nós vamos fazer nossas ofertas especiais para a troca, a substituição do carro, sendo feito pelo Pix, a gente coloca lá, oferta especial para o carro, oferta carro, está resolvido. Já vamos identificar, a diretoria que tem acesso já vai identificar e já vai resolver. E ao orarmos, por isso eu estou explicando, ao orarmos, agradecermos a Deus pelas ofertas que podemos trazer diante do seu altar, todos que fizerem sua oferta por via ou meios eletrônicos, estão trazendo ela junto com a oração, junto com a presença de vocês no culto, ou de coração em casa, estão trazendo sua oferta diante de Deus, diante do altar, porque é de coração, pela fé em Cristo, que a gente faz. Qualquer dúvida, por favor, me procure em outro momento, depois a gente conversa e pode explicar e esclarecer mais sobre isso. Estou trazendo para que vocês de bom coração tenham certeza que a oferta está sendo consagrada também, junto com as demais, diante do altar, tá bom? Vamos cantar, Deise? Puxa para nós aí, Deus abençoe o vosso ofertar. Jesus, se a ti eu não tivesse, e se o teu sangue por mim não vertesse,
oração. E hoje, de uma forma especial, queremos orar pela família do seu Antenor Garcias de Vargas, é o pai do Luiz Garcias de Vargas, sogro da Adriane. Isto. Oramos por todos os familiares enlutados por esta perda, oramos pela sua recuperação, mas Deus assim quis levá-lo do nosso meio. E diante disso, então, nós oramos junto com os familiares, que Deus console, dê forças, e a todos os demais aí, outras situações, vocês talvez conheçam outras pessoas da nossa comunidade em geral, que também estão passando por isso, né? Dona Marlene Cambruzzi, eu estava tentando ver o sobrenome para não dizer errado, né? É sua irmã, então. Então, Dona Marlene, ela está se recuperando, em recuperação de cirurgia. Ela está em casa ou no hospital? Na casa da senhora. Então, oramos pela Dona Marlene, que está com problema de... A cirurgia dela foi pulmão. Sim. Então, na região intestinal, no caso. Isto. Que Deus abençoe, plena e completa recuperação dela. Vocês teriam algum outro pedido ou agradecimento que gostariam de incluir? De quem? Lucas. E também da Ana. Lolata. Rebque Aloísio. Eu lembro o sobrenome, mas Aloísio. Pastor, quinta-feira o Vinícius está no aniversário também. Vinícius. Isso. Sendo isso, então se coloque em pé e falamos com Deus em oração. Senhor Deus, consagramos as nossas vidas a Ti, com tudo que temos e somos, a Ti, Senhor, nos consagramos. Trazemos diante do Teu altar as ofertas aqui depositadas, as consagramos a Ti, e junto com essas ofertas também, a partir de agora, sempre, por favor, Senhor, acolha e receba as nossas ofertas que fazemos por via eletrônica, pela internet, por banco, como cada um de nós queiramos identificar esta situação, porque na realidade o nosso ofertar já acontece quando em nossos corações, em nossos lares, designamos de tudo que o Senhor nos concede uma parte para trazermos diante do Teu altar, e isso fazemos agora e em cada momento. Muitas vezes até declarando publicamente em oração, e muitas vezes apenas em nossos corações, colocamos, Senhor, nossa vida, nossos dons, nossos talentos, nossos bens, à Tua disposição, pois afinal, tudo o que temos e somos, recebemos das Tuas mãos. Assim louvamos pelo período de vida que o Senhor deu ao seu Antenor Garcias de Vargas, junto de sua família. Muito obrigado, Senhor. E também pedimos agora, de uma forma especial, que o Senhor console e conforte a todos enlutados, para que assim, por Tua graça, com a Tua presença poderosa na vida de todos, o vazio que fica pela perda deste ente querido, seja preenchido com a presença de Teu Filho Jesus Cristo. Assim também pedimos por todas as demais famílias que estão enlutadas pela perda de entes queridos, quer seja familiares, amigos, próximos ou distantes, pessoas de uma forma geral entre nossa cidade, sociedade, do Brasil como um todo, pois estamos vivendo um momento muito delicado. Senhor, por favor, reafirmamos o nosso pedido, por favor, abençoa todo o processo de imunização através das vacinas, no corpo, na vida de todas as pessoas em nosso país e no mundo todo.
para que possamos viver ou voltar a viver de forma mais segura e tranquila, reconhecendo sempre que é dádiva tua. Senhor, junto com a dona Marlene, que está se recuperando de cirurgia, pedimos: olha por esta tua serva, recupera plena e completamente a sua saúde, para que assim todos os dias ela possa erguer suas mãos aos céus e te dizer: muito obrigado, querido Deus, por tu nos protegeres. Olha por ela, olha por nossa saúde, por nossa vida, pelo nosso bem-estar, pois nós dependemos de ti. O nosso ir e vir, fazer e acontecer no nosso dia a dia está completamente nas tuas mãos. Abençoa todos os pais neste fim de semana de uma forma especial. Muito obrigado pelo pai que já partiu, o tempo que ele viveu em nossa presença conosco, pela lição, pelo testemunho, pelo exemplo, por todo o legado que eles nos deixaram. Honramos o teu santo nome e dizemos-te muito obrigado. Muito obrigado por aqueles pais que ainda estão conosco, em nosso meio. Faça com que realmente tenham o devido respeito, honra e carinho. E aqueles filhos que muitas vezes são mal educados, que parem de fazer isso, que tratem bem os seus pais, respeitosamente, por amor a ti, Senhor. Amado Deus, obrigado pelo privilégio que temos de podermos ser pais e, melhor ainda, sermos pais cristãos. E abençoa a todos que têm no seu coração o ímpeto e o desejo de virem a ser pais algum dia, para que realmente continuem ensinando o que aprenderam dos seus pais, principalmente sobre a educação cristã. Senhor, junto com Lucas, Ana Lolato, Luísio, bem como Vinícius, dizemos-te muito obrigado por eles poderem completar mais um ano de vida na tua presença. Obrigado pela vida deles e de todos nós que aqui estamos diante do teu altar. Que o teu nome seja sempre honrado em todos os lugares e situações. Ouve-nos agora quando em conjunto falamos contigo, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi o pão, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: tomai, comei, é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. Da mesma forma também, depois de ter encerrado, Cristo tomou o cálice, tendo dado graças, lhe entregou, dizendo: bebei todos este cálice é a nova aliança do meu sangue, que é derramado por favor de vós, para o perdão dos pecados. Fazei isto quantas vezes beberdes, em memória minha, diz Cristo. Podem sentar. Deus abençoe a vossa participação da ceia do Senhor, pois tudo está preparado. Peço aos auxiliares que me ajudem nesse momento, e hoje vamos escutar, acompanhar apenas do computador. Terminou uma, tu passa adiante, acabei não colocando desde as demais, então vamos no computador agora. Por favor, os auxiliares podem vir à frente. Passa mais um. Seu Filho unigênito
mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Texto de João, capítulo 3, versículo 6. Por isso participamos da Santa Ceia. Por isso estamos, porque Deus nos amou. Ele é nosso amor e nos fez sermos que nos amamos, perdoamos, viver em paz. Se puderem, pode se colocar em pé. Concluímos orando conforme segue a projeção, convidando a todos para em conjunto falarmos com Deus. Amado Pai Celestial, louvamos Teu santo nome por todas as Tuas bênçãos que nos concedeste neste culto. O perdão, o fortalecimento da fé, a esperança da vida eterna. Que elas nos acompanhem nesta semana. Também Te louvamos pelos nossos pais, por tudo que são e representam para nós, filhos. Abençoa a cada pai e a todos nós, em nome de Jesus. Amém. De uma forma diferenciada, vamos compartilhar a bênção hoje. Vocês leem o junto parte em amarelo. Que Deus nos faça lembrar do passado para sermos agradecidos. O Senhor nos abençoe e guarde. Que Deus nos faça viver o presente para sermos responsáveis pelos dons materiais e espirituais que recebemos. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que Deus nos faça olhar para o futuro com fé e esperança. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém. Podem sentar. Muito bem, gente. Concluímos este momento. Quem é a mais nova aí? Eu vou pedir para as duas meninas. Pode ser? Tu ajuda? Tu também ajuda? Vem aqui atrás. Tem uma caixa em cima da mesa. Uma segura e outra entrega. De coração, nós compartilhamos, junto com as meninas, um pequeno mimo aos pais presentes. Atrás aqui, ali em cima da mesa branca. Aos pais presentes e, por favor, o pai que não veio, né? Mas pode levar junto. Mas o pai presente, o filho pode levar um extra do pai. Estou brincando, claro, se quiser. O pai presente, né? Queridos, claro que pode. Quem quiser levar junto para o marido, né? Ou para o pai levar uma homenagem especial. É uma caixa, Isolde, mostra ali para as meninas, tá? Nós, então, em nome da diretoria de todo o coração, queremos dessa forma dizer que bom tê-los pais conosco. Pode já entregando para quem quiser. Tu segura a caixa e você alcança. Ajuda, tira de dentro e alcança. Tá? E vamos passando. Sábado que vem, 15 horas. Culto normal à tarde. Sábado à noite, 19 horas também. E nós estamos sempre fazendo com a devida transmissão. Então, à tarde, tanto à noite. Tivemos um problema, gente, no fim de semana passado. As duas lives cortaram. Não sei por que cargas d'água, acho que terminou a internet à tarde, trancou. Ele começou parou. E de noite foi um problema de energia com o seu. Faltou aquele negocinho ali de carregar. Besteira minha de noite. Peço desculpa pelo transtorno, mas não conseguimos publicar. E assim então, nós já falamos antes, escola bíblica. A cada semana nós vamos fazer escola bíblica à noite, por enquanto. Hoje vai ter, hoje à noite. Semana que vem não vai ter, na outra semana vai ter.
À noite, gente, nós não temos professores suficientes. Nós não temos professores. Então, queridos e queridas, quem tem um pouquinho de paciência, um pouquinho de habilidade, com crianças, nós sentamos, conversamos e vamos, vamos dizer assim, trabalhar com mais pessoas. De repente até a gente conseguir colocar nos 2 cultos, porque hoje tem muitos cultos que vêm à tarde, as crianças também. Então assim, vamos nos organizar. Estamos retomando a escola bíblica. Por favor, compreendam, não vai ser todo o culto, vai ser de 2 em 2 semanas. Eu sempre vou procurar colocar nos grupos da igreja. Então, tudo que for postado, principalmente quando eu colocar Infopaz, normalmente eu não coloco, só coloco mensagem e questões de assunto, né? Leiam, verifiquem. Hoje então, desde já agradecemos a todos que de alguma forma já se envolveram na campanha para a troca do carro, substituição. No sábado que vem, tanto à tarde quanto à noite, também teremos nosso momento e a oferta é trazida diante do altar. Quem aqui vem, através de um envelope que está à disposição no fundo da igreja. Na mesa que ali está, podem levar junto e colocar sua oferta especial ali. Obrigado a todos que ajudaram no culto de hoje. Deus ilumine e guarde a todos em Cristo. Pode colocar ali. A todos que estão nos assistindo, acompanhando até aqui, vão nos acompanhar futuramente. Deus ilumine e guarde a todos em Cristo. Boa tarde, ótimo fim de semana, ótima semana e vida que segue. Amém.